Nos ensina a ser assim, Pai, diante de Ti, autênticos, genuínos, verdadeiros, e aprender mais contigo, meu Pai. Hoje é noite de Santa Ceia, Senhor. Pai, não pode, Senhor, não pode uma Santa Ceia, Senhor Deus, passar apenas como algo rotineiro. Pai, não pode, Senhor. Como não tem sido realmente, Pai. Como cada vez que nos reunimos para ministrar, cultuar, tem sido coisas maravilhosas que Tu tem revelado a nós aqui, Pai. E hoje é noite de Santa Ceia. Eu preciso dessa Santa Ceia, Pai. Eu necessito desse cálice. Eu necessito desse pão. Por mais que eu já tenha, Senhor, o pão da vida que é Jesus. Por mais que eu já tenha, Senhor Deus, obtido todo o perdão do derramamento de sangue, eu preciso a cada momento, talvez a cada mês, ou cada época, Senhor, a cada tempo, Pai, relembrar este ato maravilhoso de um Deus que me assiste. Um Deus que me vê. Saber, Senhor Deus, que eu não estou andando pelas ruas, ou deitando e me levantando, Senhor, por acaso, e não sendo visto, acompanhado. Pai, eu preciso. E tem vidas que nesta noite, Senhor, possa sentir, Pai, que Tu és um Deus que está com os Teus olhos sobre nós, que Tu conheces todas as coisas, mesmo que uma palavra não se forme, Senhor Deus, em nossos lábios. Tu já sabes, às vezes, uma oração em silêncio. Pai, ministra sobre a noite de hoje, Pai, palavras que venham, Senhor Deus, sobre nós, como algo autêntico e genuíno que vem de um Deus maravilhoso. Diante de Ti, Senhor, está a palavra de Deus. Pai, para ser liberada nesta noite, para cearmos. Pai, eu gostaria, eu oro, eu intercedo pela minha vida e por esta igreja, que haja cura, que haja direcionamentos, que Tu possas direcionar vidas, que Tu possas aquietar a alma, revelar-te, Senhor Deus, neste culto, e fazer grandes coisas que só Tu sabes qual é na vida de cada um, através desta Santa Ceia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje ou ontem, eu nem sei, recebi uma mensagem. Eu acho bonita essa parte do que a Marcela faz, né, Marcela? Ela faz? Ô, Marcela. De mandar algumas mensagens. E tinha uma, não lembro direito como foi, não, lembro mais ou menos, Marcela. Foi uma mensagem que fala, acho que foi ontem que você mandou, que falava sobre que a oração, que Deus ouve a nossa oração, não é isso? Através de um suspiro, através de uma lágrima, através de um silêncio, talvez. E é uma grande verdade. Não era algo assim? Como é que começava? Quero lembrar, Marcelo. Lê aí para nós. Um suspiro, um pensamento. Nunca diga que Deus não te ouve, pois Ele sempre está atento ao seu clamor. Tenha um bom dia. Amém. A primeira frase. Um suspiro. Um suspiro. Não é um suspiro. É uma frase antes, tem antes? Um Não. pensamento. Não, mas amém. Deus sempre te ouve. Você sabia que em meio às vezes aos tumultos, em meio à agitação, em meio a momentos ruins que nós temos, nós podemos ter algum tipo de pensamento de que Deus não está nos ouvindo, ou de que Deus não está nos vendo. Não é verdade? Às vezes uma aflição um pouco mais estendida, às vezes um momento que a coisa parece que deu uma balançada, nós podemos achar que Deus não está nos ouvindo, mas não é assim. Uma vez eu usei de exemplo um retroprojetor. Quem lembra do que é retroprojetor? Amém. Você coloca, né, a imagem no retroprojetor e ele vai projetar lá na parede. Às vezes você é assim, eu sou assim. Nós tentamos projetar lá no alto o que nós pensamos aqui embaixo. Às vezes, isso é subindo. Celular? Cadê aquela mensagem? Por favor, se ligar no celular. E se ligar em Deus. Não, nem sabia, eu vi você subir 3 vezes. Eu olhei até para trás para ver se era me chamando. Ou será que Deus está lá em cima fazendo assim, ó?
Amém, acontece, tá? É o seguinte, quando a gente ouvir de novo esse assobio, nós vamos descobrir de quem é e vai ter que pagar um café para cada um. Ela já falou, minha filha. Vai, café para todo mundo, vai! Ela está tentando desligar. Café para todo mundo. Acontece. Eu lembro nós nos reunimos na CEPAL, 1.200 líderes, né? Lá eu falo isso porque lá eles falavam assim, ó, tomar o celular, descobrir quem é, vai ter que pagar um café. É a geração, né? Hoje é assim, né? Amém. Onde nós estávamos? Ouvir de Deus. Aonde? Ah, Deus nos ouve. Deus nos escuta. Nós projetamos isso, missionária. Às vezes nós projetamos em Deus, achamos que Deus está pensando aquilo que nós concluímos. Mas nós não somos Deus. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Então é como um retroprojetor. Nós focamos alguma coisa aqui, projetamos lá em cima. E Deus fala assim, olha, eu estou nisso não. Eu não penso isso de você. Eu não acho isso de você. É isso. Às vezes é bom nós sintonizarmos novamente que nós somos amados, que nós somos valorizados. Às vezes nós não nos valorizamos, mas essa mesa de Santa Ceia diz que nós somos valorizados. E todo o dinheiro do mundo não pagaria esse valor. Nós somos valorizados. Nós somos valorizados. Se nós acertarmos, nós somos valorizados. Se nós errarmos, nós somos valorizados. É isso que a Santa Ceia quer dizer para nós. Tem um versículo, é um pouco longo esse versículo, mas nós vamos conseguir gravar ele nesta noite. Eu vou repetir algumas vezes para você conseguir gravar esse versículo. Tá? Eu gostaria que você fosse para casa hoje. Um versículo memorizado. Talvez alguns de vocês tenham alguns versículos já memorizados, João 3,16, né? Alguns outros versículos, mas eu gostaria que você se esforçasse hoje, vamos repetir algumas vezes durante o momento da mensagem, para você gravar isso lá no seu coração. Se você for para casa hoje, com isso gravado nas tábuas do teu coração, esse versículo, você vai entender muitas e muitas verdades de como Deus te vê. O versículo é esse, está lá em João, capítulo 11, versículo 35. Evangelho de João 11, 35. Já acharam? Amém? Conseguimos gravar? Esse versículo não é para memorizar, esse versículo é para sentir. João 11, versículo 35. Jesus chorou. Vamos lá? Jesus chorou. Falamos sobre o grande eu sou. Esse é Jesus. Falamos sobre essa grandeza de Deus hoje na abertura do culto ao nosso Deus. Cantamos sobre isso. Diaconisa Cris falou um cântico sobre isso. Louvamos sobre isso. Jesus, esse nome tem poder. Jesus, Ele é o Verbo vivo. Jesus, com toda a sua glória e majestade, todo o joelho se dobrará diante de Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Jesus. E aqui Ele se apresenta para você nessa noite de Santa Ceia. Jesus chorou. Jesus chorou. O que é o choro? É um lamento. O que é o choro? É porque sofreu as tuas dores, no caso aqui. O que é o choro? É algo que o moveu, algo que o fez derramar lágrimas, algo que fez Jesus derramar lágrimas. Jesus não é inatingível, como muitos pensam. Deus não é um velho sentado num trono, como muitos pensam.
se existe sentimentos, se existe vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Está em Jesus, está em Deus, está no Espírito Santo. Deus é amor. Deus não é alguém que está à distância assistindo a nós. Nós sim somos o bichinho de Jacó, polvinho, mas que temos sobre nós um Deus que nos olha, um Deus que nos assiste, um Deus que é sensibilizado pela tua dor, um Deus que se sensibiliza quando você está em lágrimas, quando você está em dificuldades. A maior de todas as dificuldades, Deus já resolveu lá na cruz, nos dando salvação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você reconhece, ou quando você reconhece a Jesus como suficiente Senhor e Salvador na sua vida, e se a partir de então mais nada der certo na sua vida, mais nada, absolutamente nada, que não venha ao caso, diga-se de passagem, porque o próprio Deus me pergunta: porventura lhe faltou alguma coisa? Palavra forte, hein? Porventura lhe faltou alguma coisa? Mas como dizer que por um absurdo o camarada se converteu e mais nada deu certo na vida desse camarada? Tudo começou a dar errado. A única coisa que ele tem é a salvação. Aí ele vive mais 40 anos de problemas e dificuldades e lamentos e dores, mas mantendo a sua fé. E não conquista mais nada. Eu quero lhe perguntar alguma coisa. Deus falhou com ele? Não. Não. Porque nós já temos o que nós precisamos. Aleluia. Nós já temos o que realmente nós necessitamos. O restante são bênçãos. São bênçãos. Agora esse Deus que sabe que você já tem o que realmente Ele veio comprar, a tua salvação, por que ele chorou? Esse contexto, esse versículo está no contexto em João capítulo 11, versículo 35, que ele fala da situação de Lázaro. Conhecemos, eu acredito que hoje aqui todos que estão aqui conhecem. Situação de Lázaro, amigo de Jesus, irmão de Marta, irmão de Maria, que veio a falecer. E mandaram chamar Jesus. Olha, Lázaro está adoentado. Lázaro está em cama. Acelera, vem. E ele demorou. Ele só apareceu lá 4 dias após o sepultamento. Somente 4 dias após o sepultamento de Lázaro. É onde tem aquela fala maravilhosa de João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Cresça. Isso? Aleluia. Glória a Deus. Eu começo a ver lá e olho lá para o versículo 35. Que Jesus ele chega diante de uma situação de lamento, uma situação de luto, de dor. No versículo 35, já está no momento em que ele pediu para Maria que o levasse, me leva lá onde ele foi, lá no jazigo, me leva até o jazigo, onde ele foi colocado. E chegando lá naquele jazigo, ele pede: arranca a pedra para mim. Conhecemos essa história, já pregamos sobre ela. Você já deve ter escutado várias mensagens sobre ela. E a situação vai se desenvolvendo, se desenrolando. Jesus tinha um carinho por essa família, como tem pela tua. Glória a Deus. Está entendendo? Jesus tinha um amor por essa família, como tem pela tua, como tem pela minha. Ele sabe que situações pegam a minha e a tua família. Que situações de lutos, situação de problemas e dores, aflições vêm sobre nós.
e que o consolo de pessoas às vezes parece que não é suficiente, porque muitos estavam consolando Marta e Maria, mas Jesus se envolve. Eu gostaria que você entendesse quem é o grande eu sou. Eu quero entender mais quem é o eu sou. Eu queria que você tivesse uma compreensão maior de quem é o eu sou. Ele chorou. Ele chorou. Aí nós paramos, e eu parei aqui, Jesus chorou. Mas é interessante, Jesus sabia e sabe, como você sabe, que eu e você temos a ressurreição. Sabemos que esse tempo aqui, se estender muito, é enfado e canseira. Ele sabe que o melhor ainda está por vir, sobre a tua vida, sobre a minha vida. Mas ele chorou. Ele viu, sabia que Lázaro estava morto. E o mais interessante ainda, se você ler capítulo 11, versículo 4, quando Jesus ouviu isto, disse: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Quando chegaram para Jesus e falaram: Lázaro está doente. E Jesus falou: essa enfermidade não é para a morte, porém ele morreu. É que ele sabe, Jesus sabe que até o que está morto, diante da palavra dele, torna-se a viver. Eu gostaria de dizer isso para você hoje. Tudo que está morto, pela palavra dele, torna-se a viver. Aqui está usando qual seria o melhor exemplo para coisas mortas? O próprio corpo humano. Respiração se foi. Às vezes tem situações na sua vida que estão mortas. Não necessariamente o teu físico. Às vezes tem pessoas que andam como mortos-vivos, né? Mas existem situações na vida que parece que, se não está morta, está na UTI. Está na UTI. E ele vem e se apresentou. Eu quero usar um exemplo. Um exemplo para que o povo, para que principalmente os meus discípulos, aqueles 12 homens que estavam à sua volta, observassem, vissem e começassem a ter mais ousadia e intrepidez para pregar, para anunciar, para declarar. Então essa situação veio para despertar mais ousadia e intrepidez na pessoa. Você sabia que situações vêm para despertar mais intrepidez e ousadia em você e em mim? E essas situações não são boas, parecem até morte. Porque tem gente que só desperta assim. Que não é o caso aqui. O caso aqui é que Jesus se apresentava, fazia milagres, fazia prodígios, fazia maravilhas, transformava. Deus da transformação. A agenda de Jesus começou com uma transformação. O primeiro milagre de Jesus começou com uma transformação de água em vinho. Mas até então, aqueles seres humanos, aqueles discípulos, aquela plateia, aquele povo, ainda não tinha experimentado algo. O que? O poder do poder dos poderes, o maior de todos os poderes, da concepção humana. O maior de todos os milagres não é um aidético ser curado. Não é uma vida ser restaurada, um casamento, um relacionamento. O maior, o grande, o maior de todos os milagres é o morto reviver. Eles ainda não tinham visto isso. E Jesus queria mostrar: eu sou o dono da vida. Eu sou o dono da vida. Aí chega ali no versículo 14 do capítulo 11. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. Porque a notícia veio e Jesus falou: esperei que Lázaro está morto. E ele diz: e me alegro. Eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo. Lá na frente Jesus chorou. E agora ele está, mas primeiro ele ficou alegre porque Jesus morreu, ou porque Lázaro morreu. Colocando melhor, porque Lázaro morreu. Primeiro ele fica alegre porque Lázaro morreu, e depois ele fica triste lá diante do jazigo. Entenda bem como a palavra de Deus, ela vai
todas as situações.